Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Dia 29 de abril, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Preste atenção. Depois de lavar os pés dos discípulos, o Deus Criador do céu e da terra, diz a palavra que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. O Criador está agora lavando o pé da criatura. O Santo está lavando o pé do pecador. Se cumprindo mais uma vez a palavra de Filipenses, ele se rebaixou, ele não se apegou à sua natureza divina e ele se humilhou, ele fez um serviço de escravo. Ele se colocou no lugar mais baixo que alguém poderia se colocar, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele já está anunciando uma traição. A traição de Judas. E vamos entender o que Jesus falou antes. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. Veja, Jesus está anunciando a traição de Judas. E ele está dizendo, o servo não é maior do que o seu senhor. O servo não está acima do seu senhor. Talvez este foi o pecado de Judas. Judas achou que era maior que Jesus. Judas não acredita na proposta de Jesus. Judas trai a proposta de Jesus e quer seguir a sua proposta. Judas não acreditou na mente de Jesus e acreditou na sua mentalidade. Judas preferiu acreditar em si mesmo. Judas desprezou a doutrina de Cristo e preferiu ficar com a sua própria doutrina. Jesus está falando, opa, o servo não está acima do seu senhor. Judas, você não está acima de mim. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Judas, você é mensageiro. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estamos na igreja não para levar às pessoas o que a gente pensa ou o que a gente acha. Eu não sou padre para levar a você a minha mensagem. A mensagem do Frei Gilson. Não. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Eu não sou maior do que Jesus Cristo. Eu não sou maior do que a igreja. Então, quando se eu falar algo contrário ao que a igreja prega, ao que a igreja ensina, sabe o que eu me tornei? Eu me tornei um traidor. E agora, com muita dor no coração, eu quero dizer isso.
Hoje na igreja tem muitos traidores. Muitos traidores dentro da igreja. Desde o leigo ao clero. Desde o leigo ao clero. E o que é o traidor? O traidor é o leigo que despreza a doutrina da igreja, despreza a tradição da igreja e começa a falar a sua mensagem, não mais a mensagem da igreja. Então, você leigo, que agora já não prega mais o que está dentro do catecismo, você que despreza a doutrina da igreja para falar a sua mensagem, você é um traidor. Você traiu a igreja de Cristo há muito tempo. E a mesma coisa serve também para o clero, serve para mim que sou padre. Se eu começar a pregar, se eu começar a falar uma mensagem que não é a mensagem dele, eu me coloquei acima dele. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O padre não é maior do que a mensagem. O padre não é maior do que a doutrina. O leigo não é maior do que a doutrina. Nenhum de nós é maior do que a doutrina. Nenhum de nós é maior do que a mensagem. Gente do céu, dá para entender isso? Nós temos uma mensagem que nós temos que transmitir. Nós somos servos. Ele é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da doutrina. Ele que comunicou a doutrina. Então não é a minha doutrina, não é a minha mensagem. O servo não é maior do que o seu senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se eu quero levar a minha mensagem, e a minha mensagem é contrária da igreja, a minha mensagem é contrária do catecismo da igreja católica, a minha mensagem é contrária à palavra de Deus, logo eu me tornei um traidor. É isso que Jesus está falando hoje. Jesus, depois disso, começa a anunciar a traição de Judas, alguém que levantou o calcanhar para ele. Por quê? Porque Judas não acreditou na mensagem. Judas se colocou acima. E o único que se coloca acima de Cristo é aquele que foi seduzido por Satanás. Não traia Jesus Cristo. Não traia a mensagem. Que sejamos cristãos como os nossos irmãos antigos na fé, que nunca traíram a mensagem, pelo contrário, eles morriam pela mensagem diferente. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O Mestre Jesus nos ensina a sermos servos, como ele é servo. Ora, serei felizes se o praticardes aquilo que eu vos ensinei. Nós seremos felizes se colocarmos em prática em nossa vida aquilo que o Mestre nos ensina. Ele nos ensina a cada dia a servir e nos coloca como sentido único da vida, o servir os outros. Sim, porque tudo isso está acontecendo depois que ele mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Jesus não só falou, mas ele praticou, ele viveu para se servir. O gesto de lavar os pés dos seus mostrou como ele não veio para essa vida para buscar glória, para buscar exaltação. Não, ele seguiu o caminho da humilhação, da rejeição e serviu toda a humana criatura. O sentido da vida é servir. E como nós precisamos redescobrir o sentido do servir, do se doar, doar-se para que a nossa vida tenha sentido. Porque o servir é doar, e o sentido do doar é se entregar para fazer o bem ao outro, para que o outro tenha vida.
Eu olho as pessoas que servem de boa vontade naquilo que fazem. Você pode fazer o seu serviço como empregado ou como um servo. O empregado é aquele que cumpre ordens. O servo é aquele que, por amor, se doa naquilo que faz. Eu sei que muitas vezes a pessoa não é reconhecida por aquilo que faz, mas eu quero que tenha sentido aquilo que você realiza. Porque eu posso ser um sacerdote que faça isso como ofício, como emprego. Aí eu vou estar preocupado com o que eu vou ganhar, com o que eu vou receber, com aquilo que as pessoas irão reconhecer. Não, mas isso não é um emprego. Isso é meu ofício de vida, é meu serviço, é minha doação para a humanidade, é a minha doação por amor, é a minha oblação de vida. Por isso, eu encontro sentido naquilo que eu faço, porque me dou, porque me entrego para servir. Só vai ter sentido você ser mãe, ser esposa, você ser pai, você ser trabalhador, se você for um servo por amor. Se você realmente se doa naquilo que você faz, não para ser recompensado, aplaudido, reconhecido, mas aquilo é um ofício de vida, é uma oblação da sua existência, é uma entrega para dar sentido à vida do outro. Mesmo em meus desgostos que a gente experimenta no servir, o não reconhecimento, a dureza, o pouco salário, não, a gente reconsidera tudo isso por um sentido maior, o sentido do doar-se para dar vida ao outro, para dar significado ao outro. A nossa vida encontra razão e sentido de ser quando a gente encontra razão e sentido em servir e se doar. Doe-se por amor, entregue-se por amor naquilo que você faz e a sua vida vai ter sentido. Você não vai ficar frustrado, iludido, enganado, decepcionado naquilo que você faz e realiza. Deus abençoe você.